Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de linguagens e suas tecnologias. Nós estamos agora na nossa quinta aula do primeiro semestre, né? E terceira aula do nosso segundo bimestre. Nessa aula de agora, nós vamos abordar conteúdos que vão contemplar nossa avaliação global. Nossa avaliação global do segundo bimestre, né? Para que a gente possa concluir aqui esse período. Em gramática, eu trouxe para vocês, para a gente poder rever, verbo, tá certo? Vamos ver um pouquinho sobre os modos verbais, os tempos verbais. E em literatura, eu estou trazendo o simbolismo, o pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo. É um resumo de cada uma dessas escolas literárias. E em produção textual, nós vamos reforçar sobre o texto dissertativo argumentativo, né? Que vai também contemplar e dar sequência ao estudo anterior, né, quando a gente estudou sobre o artigo de opinião. Então, são textos onde a gente vai abordar a opinião, né, vai fortalecer esse entendimento da presença da opinião do escritor, né, do autor. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola Júlia Alenquer Fontinelli. Como eu disse, né, eu sou a professora Alexandra e estou trazendo para vocês em gramática o estudo sobre verbo, né? Verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Pode indicar, entre outros processos, ação, né? E um verbo que apresenta ação, correr, né? Falar. E o estado, ficar. Fenômeno, chover. Ocorrência, nascer. Desejo, querer. O que caracteriza o verbo são as suas flexões e não os seus possíveis significados. Mas assim, a palavra, né, verbo, o estudo dessa classe gramatical, o verbo, ela expressa as palavras que indicam as ações, né, do modo geral. E aí todo verbo, ele existe, ele tem a sua estrutura, né? Sua estrutura de como ela é formada. Do ponto de vista estrutural, uma forma verbal pode apresentar os seguintes elementos. Podemos ter o radical, o tema, a desinência modo temporal ou a desinência número pessoal. Quanto ao radical, é a parte invariável que expressa o significado essencial do verbo. Então, é a parte invariável daquela palavra, né, que não muda. Por exemplo, falei, falava, falam. Quem é o radical? Fala. Até a letra L é o radical, é a parte da palavra que não muda. E aí nós temos também o tema. Tema é o radical seguido da vogal temática que indica a conjugação a que pertence o verbo. Né? A conjugação, existe a primeira conjugação, a segunda e a terceira. Né? A primeira conjugação, quando a vogal temática ela é a segunda vogal temática é e a terceira vogal temática i. São as três conjugações. Aí o exemplo aí, falar da primeira conjugação, vender da segunda conjugação e partir da terceira conjugação, né? Então, tema é a junção do radical com essa vogal, certo? E aí, no próximo exemplo, nós temos aí a desinência modo temporal. Que é isso? É o elemento que designa o tempo e o modo do verbo. Por exemplo, falávamos indica o pretérito imperfeito do indicativo. Falasse indica o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, o elemento que designa o tempo e o modo daquele verbo, né, dizendo quando é que acontece aquela ação, né, e de que forma, né, que é o modo, é chamado de desinência modo temporal. Em seguida, nós temos aí a desinência número pessoal. É o elemento que designa a pessoa do discurso, né? As pessoas do discurso nós temos primeira, segunda ou terceira pessoa. E o número, né? Quando a gente falar em número, a gente vai lembrar de quê? De singular ou plural. Então, por exemplo, falamos, né? Falamos indica aí que é a primeira pessoa do plural.
porque é quem fala, nós falamos, né? Então, nós é a primeira pessoa do plural. E falavam, indica a terceira pessoa do plural. Quem falava? Falavam, eles ou elas falavam. E aí indica a terceira pessoa do plural. Essa indicação, né, de que o verbo, demonstrando a pessoa do verbo, do discurso, e o número, ela é chamada de desinência número pessoal. Então, aqui é a estrutura das formas verbais, né? O verbo ele é composto dessa forma. Né? Nós temos o radical, nós temos o tema, né, que é o radical junto com a vogal. Nós temos aí, né, as conjugações, né, que são 3, que é terminado com a R, ER e IR. A R é a primeira vogal temática A, né? E nós temos as desinências. A desinência é modo temporal e a número pessoal. Vamos conhecer também um pouco sobre os modos verbais. Quando é que eu tenho aí? Quem são os modos verbais? Dá-se o nome de modo às várias formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato. Em português, existem 3 modos: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo, quando o verbo está no indicativo, ele indica uma certeza, uma realidade. Por exemplo, eu sempre estudo. Né? Então, o verbo indicativo, estudo, está afirmando a ação. Né? No subjuntivo, indica o quê? Uma dúvida, uma possibilidade. Por exemplo, talvez eu estude amanhã. Então, está aí dando a ideia de dúvida. Né? Por isso que o verbo está no subjuntivo. Quando o verbo estiver no imperativo, indica uma ordem ou um pedido. Né? Por exemplo, estuda agora, menino. Então, o verbo estuda está aí indicando um conselho, né? Ou uma ordem ou um pedido. Tá certo? E aí, esse verbo está aí no imperativo. Esses são os modos verbais. E quando estudamos aí os tempos verbais, vocês lembram? Tomando-se como referência o momento em que se fala, a ação expressa pelo verbo pode ocorrer em diversos tempos. Né? É o tempo em que esse verbo acontece. Nós temos os tempos do indicativo, né, que é o presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito perfeito composto. Né? Nós temos o simples e o composto. Quando é que o verbo está no tempo indicativo do presente? Expressa um fato atual. Por exemplo, eu estudo neste colégio. Então, o estudo aí é o verbo que indica um fato atual. No pretérito imperfeito, expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual, mas que não foi completamente terminado. Por exemplo, ele estudava as lições quando foi interrompido. Né? Então, é algo que representa algo que já aconteceu, mas que ainda dá o sentido de que não foi terminado, né? Pretérito perfeito simples. Expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual e que foi totalmente terminado. Por exemplo, ele estudou as lições ontem à noite. Então, a gente sabe que foi um fato que aconteceu e que está acabado, né? Já aconteceu. Temos aí também o pretérito perfeito composto. Expressa um fato que teve início no passado e que pode se prolongar até o momento atual. Por exemplo, tenho estudado muito para os exames. Né? Então, assim, é uma ação que indica passado juntamente com o presente, né? Com o momento. Tá certo? Também o pretérito mais que perfeito. Expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Por exemplo, ele já tinha estudado as lições quando os amigos chegaram. Forma composta. Né? Tinha estudado. Aí, ao encontro de 2 verbos, né? O verbo ter e o verbo estudar. Ele já estudara as lições quando os amigos chegaram. Então, forma simples, né? Estudara. Quando o verbo estiver dessa forma, né? Falara, comentara, estudara, é pretérito mais que perfeito. E o futuro do presente simples? Enuncia um fato que deve ocorrer num tempo vindouro com relação ao momento atual. Né? Por exemplo, ele estudará as lições amanhã. Então, a pessoa já está, né, dando a informação futura. Estudará as lições amanhã.
ok? E por fim, vamos estudar o futuro do presente, né, no sentido composto, o futuro do pretérito e o futuro do pretérito composto. O futuro do presente composto enuncia um fato que deve ocorrer posteriormente a um momento atual, mas já terminado antes de outro fato futuro. Por exemplo, antes de bater o sinal, os alunos já terão terminado o teste. Então, indica uma ação futura, né? Tomando como base um momento atual, ok? Futuro do pretérito simples. Enuncia um fato que pode ocorrer posteriormente a um determinado fato passado. Né? Enuncia um fato que pode ocorrer posteriormente, tomando como base um fato passado. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro, viajaria nas férias. Né? Então, a ação futura que viajaria depende do que? Se tivesse dinheiro. Então, o futuro aí vai depender de algo que foi dito e citado anteriormente. Futuro do pretérito, no sentido composto, enuncia um fato que poderia ter ocorrido posteriormente a um fato determinado fato passado. Certo? Por exemplo, se eu tivesse ganhado esse dinheiro, teria viajado nas férias. Então, o futuro do pretérito, no sentido composto, ele depende, né, de uma ação anterior, né, e aí a gente percebe que tivesse ganhado, ele vem acompanhado por dois verbos também, que aí já também vem sucessivamente aí teria viajado, né, 2 verbos também. Então, o fato que pode ter ocorrido posteriormente, ele depende da situação anterior. Ele só viajaria se ele tivesse ganhado o dinheiro, ok? Então, espero que vocês tenham entendido aqui o nosso assunto de gramática. Nós vamos agora passar para a literatura. Em literatura, nós vamos abordar o que eu já falei, né, anteriormente, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo. Né, para a gente poder fechar o estudo das nossas escolas literárias, né, a gente viu todas as escolas literárias, né, cada momento, e aí a gente está revendo, passando por aqui mais uma vez. O simbolismo, ela foi uma época onde os conceitos de todas as escolas citadas começam a se dissolver, né? Então, as escolas anteriormente citadas, naturalismo, né? Várias outras que foram citadas anteriormente, já introduzindo, foram dissolvendo, foram se desmontando, né? Desmanchando, até a gente começar aí o pré-modernismo. Então, o simbolismo foi um momento de transição, né? Busca uma série de novos conceitos sociais como a fé, a religião, as crenças. Então, ele foi um momento de transição, de mudança de comportamento, né? Até que a gente adentrasse aí a questão do pré-modernismo. Nós temos aí como características gerais do simbolismo o uso de figuras de linguagem, né? Sinestesia e aliteração. Nós temos a presença nos textos da musicalidade, a música acima de tudo, a valorização das manifestações espirituais e metafísicas, rebusca valores românticos, tem uma aversão ao que é real, né? Então é contrário, amor ao lúdico e sublime, tenta buscar a essência do ser humano, opção entre matéria e espírito. Nós temos também como os principais autores dessa época Afonso de Guimarães e Cruz e Souza. Aí eu trago um pouquinho, né, de cada momento desse, né, de transição, até nós chegarmos ao pré-modernismo e chegarmos ao pós-modernismo. No pré-modernismo, na busca por esses novos conceitos, o período foi marcado por pensamentos convergentes, ecléticos, mas ainda sem nada formado. Notava-se o esforço dos escritores e artistas da época em se tornarem mais modernos. Porém, os perfis ainda eram muito engessados. Essa escola foi entre o conservadorismo e a renovação. Nós temos como principais autores Augusto dos Anjos, Coelho Neto, Euclides da Cunha, Graça Aranha, Lima Barreto, Monteiro Lobato e Raul de Leoni. E aí a gente chega aí no modernismo. Entre as escolas literárias, essa foi uma das que iniciaram com maior marca e com maior traço característico de sua essência. Ela foi marcada pelo início da Semana de Arte Moderna, lá em 1922. O modernismo deu uma nova cara à linguagem, com muita liberdade de criação sem apego ao passado.
né? Então foi criando a sua própria originalidade, sua própria característica. Um novo conceito artístico também surgiu. Os artistas que mais exploraram essas possibilidades do modernismo foram Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. Um mais lírico, o outro mais objetivo e concreto. Pelos romancistas de 30, na prosa intimista de Clarice Lispector. Então, nós temos aqui um pouco sobre o modernismo. E aí, para finalizar, nós temos aí o pós-modernismo, né? Que continua seguindo o conceito liberal da escola do modernismo, 3 décadas pós-ditadura. A poesia é marcada pela variação contemporânea, marcada pelo cotidiano e com crítica ao período de opressão causada pela ditadura militar. Nós temos aí como os principais autores Cristóvão Tesa, Chico Buarque, João Gilberto Nou, Bernardo Carvalho, Dias Gomes, Gianfrancesco Guarnieri e Caio Fernando Abreu. Nesse período em produção textual, nós vamos aí fazer um reforçozinho, né, do que a gente já vem estudando, que é o estudo sobre o texto, onde a gente apresenta a opinião, né, porque são textos que geralmente são muito cobrados, né, em prova de vestibulares e concurso. E aí eu trago para vocês a dissertação argumentativa, que é um tipo de texto que ele é cobrado demais em vestibulares e concursos, como eu disse anteriormente. Com um perfil bem definido, é importante que você conheça e entenda todas as características para mandar bem na prova. Então, isso aqui é só um momento de instigação, de motivação para que vocês possam estudar muito mais, pesquisar muito mais sobre, né, como se constrói realmente um texto dissertativo argumentativo. Apesar de na aula anterior nós já termos visto toda a estrutura, né? Eu expliquei para vocês e trouxe para vocês toda a estrutura do começo, meio e fim, né? O que deve ter nos parágrafos, né? Como sugestão, porque na verdade a produção textual é algo que é livre, pessoal, né? Apesar de que existem as estruturas, por isso que é bom a gente pesquisar e estudar sobre, né? Mas a questão do dissertativo, argumentativo, já vem bem dizendo aqui, ó, o verbo dissertar vem de analisar, dar uma opinião sobre um determinado tema. Se espera do autor, em um texto dissertativo argumentativo, que ele discorra sobre o assunto fazendo uma avaliação e defendendo um ponto de vista. Ou seja, ele é uma modalidade de texto opinativo, que é isso, que você apresenta a sua opinião, seu ponto de vista sobre determinado tema. A ideia é convencer o leitor do seu ponto de vista, utilizando argumentações que comprovem e deem sentido a ele, né? Então, no texto dissertativo argumentativo, por isso que é tão importante a gente ler muito, né? A questão da leitura, do conhecimento, porque a gente vai tendo como é que eu posso dizer, bagagem, tendo palavras, argumentos, tendo discurso para poder assegurar da nossa opinião, a fim de convencer quem está lendo o nosso texto da nossa verdade. Então, o texto dissertativo argumentativo é um texto onde a gente apresenta a opinião da gente, baseada em argumentos, né, que possam comprovar o que está sendo dito, ok? Então, desejo que vocês possam ter uma excelente produção textual, né, nessa nossa atividade global desse período. Chegamos ao nosso momento final desse estudo desse período, né? Eu desejo a todos vocês todas as bênçãos, todas as graças e todo o entendimento necessário para que vocês possam ter uma vida de sucesso. Eu desejo também que vocês se sintam instigados, motivados a pesquisar muito mais, a estudar muito mais. Esse aqui é só um momento de motivação, de despertar que nós professores trazemos para vocês. Aqui a gente só traz um pouco do muito que se tem para aprender, para conhecer, para estudar. Então, voem bastante, leiam bastante, conheçam bastante, para que vocês possam realmente ter autonomia do saber, tá certo? Então, fica aqui o meu desejo de bom desempenho a cada um, de sucesso, de muita garra, de muita fé. Vocês também recebam aqui, mesmo nesse momento remoto, né? Aqui nós estou dando meu abraço virtual a cada um de vocês, tá certo? Tudo de bom e até logo.